tenho uma distribuição de frequências com o intervalo de classes, o que que nós vamos fazer? O que que muda aí? Olhei para a minha tabela, começou a aparecer o intervalo, né? Vocês falaram tão bonito no chat, o inclusive, exclusive. Também falei para vocês maiores ou iguais a 4, menores do que 6. Então, nós temos aqui os resultados de acidentes. A fórmula para achar a média, ela é a mesma coisa. X barra, somatória, ou sigma maiúsculo, frequência vezes xi dividido por n. Só que nesse caso aqui, eu não posso calcular a média 4 vezes 22 e 6 vezes 22. Então, nós achamos o ponto médio, que nós chamamos aqui de xi. Olhei para a tabela. Tabela tem intervalo de classes. Ok. Eu vou encontrar o ponto médio. Ah, mas por quê? Porque eu não posso fazer 4 vezes 22, 6 vezes 22 e assim por diante. Eu não posso fazer isso. Mas eu preciso ter a frequência vezes o xi, certo? Então, eu vou habilitar essa tabela. Abro uma coluna e chamo de xi. Alguns autores, poucos, vão chamar de PM, que é o ponto médio. Tudo bem, mesma coisa, sinônimo. Então, como eu achei o ponto médio? Ponto médio é limite inferior mais o limite superior dividido por 2, independente da notação. Então, 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. 6 mais o 8. Então, nós temos 14. Dividido por 2, 7. 10 mais o 8. 18 dividido por 2, 9. Ok. Então, tá tudo certo aqui. Encontrei meu ponto médio, né? Então, a partir do momento que nós calculamos aqui o ponto médio, nós não vamos precisar dessa primeira coluna. O que vai acontecer? Nós vamos multiplicar a frequência pelo ponto médio. Isso mesmo, Alexandre, sempre divide por 2. Então, eu vou calcular a frequência vezes o meu xi. Então, 22 vezes o 5, 110. 3 vezes o 7, 21. 5 vezes o 9, 45. Então, aí o processo é o mesmo. Eu vou somar todos esses valores e dividir pelo total. 176 por 30, a média aqui de acidentes nessa rodovia é 5,87. Quase 6 acidentes por dia. Então, o importante aqui foi o que o Alexandre perguntou. Independente, porque é uma média simples, tá? Nós temos 2 elementos extremos que eu quero calcular a média. E no caso da moda, o que muda aqui? Continuo com a mesma tabela, com o intervalo de classes. Nós temos 2 passos. Primeiro passo, eu vou encontrar a moda aonde? Na coluna frequência. Eu vou olhar aqui para a coluna frequência. Quem que é o maior valor? Onde ele está? Na primeira classe. Então, a moda, ela vai ser maior ou igual a 4 e menor do que 6. Mas eu sei, sem estar com o rol, qual que é o número de acidentes que mais se repetiu? Eu não sei. Então, por isso, depois de encontrar a classe modal, ou seja, onde está o valor que mais se repete, nós utilizamos a equação, que é o nosso segundo passo. Segundo passo, usar a equação da moda. Vamos explicar aqui para vocês quem é cada valor.
MO, moda. LI, quem que é o LI? Limite inferior da classe modal. Todos esses valores que estão na equação, gente, vão sair aqui da classe modal. Tudo bem até aqui? H, o Hzinho é a amplitude do intervalo. Então, é a distância entre os limites. De quanto em quanto está indo aqui a nossa tabela? Ah, de 2 em 2. Mas, professor, eu não vou lembrar o Hzinho de cabeça. Então, pega o valor do limite superior menos o inferior. Então, 2. A moda está de 2 em 2. Vezes FI, é a frequência da classe modal, que é igual a 22, menos esse FI com o menos 1 subscrito, significa frequência da classe anterior. Eu tenho algum valor na minha classe anterior? Não. Então, nós colocamos 0. Tudo isso dividido por frequência, que é o 22, menos FI menos 1 subscrito, frequência da classe anterior. Então, aqui é menos 0. Mais, que é o mais da equação. FI, que é a frequência, 22. O que significa FI mais 1 subscrito, frequência da classe posterior. Então, 22 menos o 3. Pessoal, a interpretação é muito importante. Saber quem é a classe modal e colocando esses valores, porque foi a dica que eu passei para vocês na primeira aula. Segredo matemático de estatística está nas expressões numéricas. Então, eis que aparece agora uma expressão numérica. Então, a gente vai resolver passo a passo desta expressão numérica. Repetir o 4 mais. Então, vou resolver dentro de cada um dos parênteses. Então, 22 menos 0, 22, dividido por 22 menos 0, mais 22 menos 3, 19. Agora, eu vou resolver a multiplicação. E estou só abaixando o 4 aqui. Vou usar ele depois. 2 vezes 22, 44. E 22 mais 19, 41. Gente, não vou nem mexer com o mínimo múltiplo aqui, tá? Então, 4 mais, vou dividir 44 por 41, 4 mais 1,073. Então, a moda é igual a 5,07. E no caso da mediana, nós vamos ter 3 passos. Primeiro passo, construir a coluna FAC. Se a coluna FAC apareceu, ótimo, nós temos já a coluna resolvida. Segundo passo, determinar o P. Ah, mas quem é o P? A posição do elemento mediano. Então, P, N dividido por 2. 30 dividido por 2, eu vou procurar o 15º elemento. E o terceiro passo, eu vou usar a equação da mediana. Então, na primeira classe, eu tenho do primeiro até o 22º. Depois, do 23º ao 25º. Do 26º ao 30º. Então, nós temos aqui a nossa, determinamos aqui a mediana. Ah, mas aonde está o 15º elemento? Coincidentemente, na primeira classe. Então, agora, a gente vai usar a equação da mediana. Mediana é igual limite inferior da classe mediana, então é 4, mais amplitude do intervalo, distância entre o limite inferior e superior, então é 2, vezes o P, que é o 15, que nós encontramos aqui, menos, agora aqui eu tenho FAC menos 1.
FAC menos 1 subscrito é frequência acumulada anterior. Eu tenho alguma coisa antes do 22? Não. Então, nós colocamos 0, dividido pela frequência, que também é 22. Então, agora nós temos uma expressão numérica. É só resolver essa expressão numérica. Então, é só resolver essa expressão numérica. Então, 4 mais 2 vezes 15 menos 0, resolvi aqui o parêntese, né? Então, 2 vezes o 15, fui repetindo. Então, 30 dividido por 22, 1,36 mais 4. Então, a mediana é 5,36. Importante aqui, né, foi que, deixa eu ver aqui, anterior, quem perguntou aqui, pediu umas dicas, né, teve gente que pediu dicas aqui. Olha para o exercício, vamos entender assim, o que o exercício pede? Moda, média, mediana? Ok. Como estão meus dados? Se não está em tabela, eu tenho que, pelo menos, a mediana me exige que eu coloque em rol. Ok? Então, mediana é uma coisa. Apareceu tabela. Eu vou olhar tabela de distribuição de frequências sem o intervalo de classes. Isso. Com o intervalo de classes, eu vou ter esses passos a mais, tá? Mas olha para a tabela e observa. Ele pediu mediana. Eu tenho intervalo de classes. Se não foi dado FAC, aí vai ter que construir essa tabela com FAC. Para quê? Para localizar a posição, para então nós utilizarmos a equação.